Continuando hoje o capítulo 20 do livro de Apocalipse, que nós iniciamos sexta-feira. Hoje nós vamos dar continuidade no versículo 7 de Apocalipse, onde nós interrompemos na semana passada. Eu vou reler novamente o texto aqui, para que nós não fiquemos perdidos. Então começa lá no versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Nós paramos aqui e vamos dar continuidade agora. Ali no versículo 5 nós falamos sobre os dois tipos de ressurreição. A primeira ressurreição, que acontece no arrebatamento da igreja, e a segunda ressurreição, que acontece no julgamento do grande trono branco. Então, a partir do versículo 7, nós vamos perceber que Satanás é solto, e depois ele é derrotado para sempre, derrotado de uma vez. Então, prosseguindo aqui, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Esse fato já foi mencionado lá no comentário do versículo 5, quando nós falamos a questão de por que Satanás deve ser solto. Vamos nos lembrar de que durante 1000 anos a terra esteve quieta em paz, durante o reinado milenar do Senhor Jesus Cristo, quando não havia agressividade, nem violência, nenhuma maldade, porque Satanás estava aprisionado no inferno. Lembrando que Satanás não está no inferno agora, está aqui na atmosfera, mas ele vai ser aprisionado por 1000 anos no inferno. E depois do julgamento, então, ele será lançado no lago de fogo. Durante o tempo em que Jesus está reinando, os 1000 anos de paz que ele reina em Jerusalém, tudo é justiça, santidade, temor, paz, alegria. Porém, as pessoas não tiveram a chance de fazer uma escolha. Elas tinham que aceitar aquilo que estava sendo imposto, o reinado de Jesus. Ele veio para reinar, está reinando e ponto final. Elas haviam saído de uma guerra onde o opositor ganhou uma prisão eterna no abismo, Satanás. Sem o seu líder, muitos optaram por seguir Jesus. Eles não tinham outra opção, a única opção era Jesus. Mas agora, eles precisam fazer uma escolha, porque Deus não se impõe a ninguém, irmão. Então, se você quiser servir a Deus, glória a Deus, aleluia, ele te recebe muito bem, vai ficar muito feliz com a sua presença, com a sua escolha, porque é isso que ele espera que você faça, mas ele não força. Então, se você quiser seguir Satanás, ele também deixa. Ele sabe que você será prejudicado com isso, mas a escolha é sua, você tem a liberdade, é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Afinal, eles provaram o que é amor de verdade, o que é justiça de verdade, e também provaram a prosperidade e a paz que vem somente com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo soltos, Satanás irá tentá-los e eles terão que fazer uma escolha. Se resolverem ficar ao lado do Senhor, será unicamente por decisão deles e não por falta de opção, como aconteceu com os anjos que pecaram lá na glória antes da criação do mundo. Quando Satanás foi fazer a cabeça dos seus comandados, alguns optaram por seguir Satanás e outros se mantiveram fiéis a Deus. É uma escolha consciente, você tem duas opções, você escolhe o que você acha melhor para você. E Deus respeita a sua escolha. Se você quiser ir para o céu, ele vai ficar muito feliz. Se você quiser ir para o inferno, ele vai ficar triste, mas ele respeita a sua escolha.
E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Olha aí, Satanás fica preso 1000 anos. Imagina, 1000 anos aprisionado, sem poder fazer nada. Irmão, 1000 anos é muito tempo. 1 milênio é muito tempo. Principalmente se você está numa cadeia. Ele vai ficar preso naquela cadeia lá no inferno, sem poder se mexer, sem poder fazer nada. Ele deveria se arrepender, mas ele é mau, ele é perverso. Ele já escolheu o caminho da maldade e ele não vai voltar atrás. Então o que acontece? Quando ele tem a oportunidade que ele é solto, em vez dele se arrepender, de pedir perdão, de tentar se reconciliar, ele vai tentar ajuntar as pessoas que estão nos 4 cantos da terra para batalhar contra Jesus. Porque aqui ainda diz que ele vai ajuntar essas nações, que é denominado aqui Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. O que significa isso? Número infinito, é muita gente. Ele vê aquela multidão enorme e fala: eu consigo derrotar Jesus com toda essa multidão. Porque o mal, muitas vezes, ele entorpece a mente do ser. Ele não consegue ver com clareza por causa da maldade que está nele, por causa da arrogância. Ele acha que não tem ninguém melhor do que ele, que não tem ninguém que é maior do que ele, e ele pensa que pode derrotar as pessoas. E é assim que muita gente já morreu e já foi para o inferno. Quando fala Gog e Magog, veja só, Gog é um nome geral para as nações do norte, descendentes de Jafé, cuja cabeça é Gog, conforme Gênesis capítulo 10, versículo 2. Lá você encontra essa referência quando fala dos descendentes de Jafé, lembrando que Jafé é um dos 3 filhos de Noé, né? Um dos 3 filhos de Noé que desceram da arca. Cada um deles se espalhou e povoou a terra, e Jafé, ele é que deu origem a esse Gog, que formou uma grande nação. Então, profeticamente é chamado de Gog e Magog. Acredita-se que ambas as palavras significam elevado. Ninguém tem certeza, porque é uma palavra muito antiga, não dá para fazer uma tradução, então acredita-se que significa isso, que é elevado. Ainda é um mistério que precisa ser estudado. Somente com a revelação do Senhor poderemos compreender totalmente. Porém, é certo que se trata de uma grande multidão que está insatisfeita com o governo de nosso Senhor e queiram se revoltar, e eles terão a sua oportunidade. Você pode dizer, mas como que há pessoas que viveram num reinado de paz, de felicidade, de justiça, de prosperidade, pode estar insatisfeita? Irmão, tem gente que não se satisfaz com nada. Tem gente que você pode fazer 1000 coisas boas para a pessoa, ela não vê, ela não reconhece, ela não agradece. Experimenta falhar e pisar na bola uma única vez para ver o que acontece com você. A pessoa esquece tudo bem que você fez e joga na tua cara a sua falha. Então é o que acontece com muita gente. Você não consegue agradar certas pessoas. É impossível agradar. A pessoa nunca vê o lado positivo das coisas, só vê o lado negativo, só reclama, só briga, só contende, só discute, só vê o lado negativo. E essas pessoas, elas não vão ver nenhuma bondade no reino milenar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando tiver oportunidade, tiver opção de seguir Satanás, elas vão preferir seguir Satanás. Lembrando que ele não vai aparecer como muita gente pensa, né? Com 2 chifres na cabeça, um rabo pontudo e uma forca e soltando fogo pela boca. Não, ele aparece como um anjo de luz, como Paulo disse na 2ª carta aos Coríntios. Ele aparece como um anjo de luz, fazendo promessa de paz, de prosperidade, de justiça, e engana as pessoas. Não vamos esquecer que o versículo 8 diz exatamente isso: sairá a enganar as nações. Ele engana as pessoas. Se ele falar quem ele é e qual é o objetivo dele, ninguém vai querer seguir ele. Vão seguir porque ele é mentiroso, ele engana as pessoas. Então não se esqueçam disso, tá? Não é assim que a pessoa fala, vou seguir o diabo. É como a seita satanista. Tem pessoas que são satanistas. Por que eles seguem essa seita? Porque eles acreditam que Satanás é uma pessoa boa. Alguém falou isso para eles e eles acreditaram. Ainda ontem recebi um convite no Facebook, tenho recebido muitos, de uma pessoa que me convida para entrar na seita dos Illuminatis, me convida para entrar na seita da maçonaria.
E a pessoa que mandou esse convite para mim é um americano, e lá no perfil dele estava cheio daquele olho que tudo vê, o Bafomé, entre outros. Eu saio fora, capeta, o que eu quero com você? Eu quero com Jesus e mais nada, né? Mas com promessa de ganhar dinheiro, muita gente vai. Porque tem gente que pensa que o dinheiro é tudo, irmão. Tem gente que vive pelo dinheiro e não percebe que o dinheiro é apenas um recurso que Deus te deu para você viver bem, para você ajudar as pessoas, para você abençoar as pessoas, para você viver uma vida abençoada. Não para ser escravo do dinheiro. Então, pela promessa do dinheiro, muita gente vende a alma para o diabo. Por isso nós não podemos ter amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Entenda bem, ter dinheiro não é pecado, mas ter amor ao dinheiro é pecado. É pecado, e pecado grave, porque leva a pessoa a se esquecer de Deus, a tentar viver uma vida material como se ela não fosse acabar. Versículo 9 diz assim: e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então vamos entender o que ele está dizendo aqui, ó. João está tendo essa visão agora do que acontece durante a grande batalha do Armagedon. O arraial dos santos e a cidade amada está fazendo referência à cidade de Jerusalém, onde Jesus estará reinando, onde estará o trono de nosso Senhor Jesus Cristo. E é a cidade que hoje é disputada entre árabes e israelenses. Os israelenses querem Jerusalém porque é ali que foi construído o primeiro templo e o segundo templo, e onde vai certamente ser construído o terceiro templo. Os árabes, eles fizeram uma mesquita ali, eles acham que o direito é deles. Mas quem chegou primeiro ali? Israel. Quem construiu o templo primeiro? Israel. Como que pode ser dos árabes? Essa disputa muitas vezes gera terrorismo, gera guerra, gera ataques agressivos, e eles não têm paz por causa disso. Imagina só, é ali mesmo onde tanto conflito já surgiu, que o conflito chegará no seu ápice. O ataque descrito aqui é feito depois do milênio, depois do período em que Jesus esteve governando a terra durante 1000 anos, de modo que Gog e Magog só podem ser nomes místicos que representam os adversários liderados por Satanás nesse ataque a Israel. O Gog e Magog vem dos 4 cantos da terra, diferente do Gog lá que é mencionado em Ezequiel, que vem do norte. Esse vem dos 4 cantos da terra. Você voltando lá no versículo 8, você vai ver: sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Então Ezequiel faz referência a Gog e Magog, mas falando do norte. Eles são um povo que vem do norte. Mas esse Gog mencionado no Apocalipse, Gog e Magog, ele surge então de todo o planeta Terra. São as nações que rejeitaram a Deus, possivelmente os 10 chifres da besta, que representam 10 reinos, que vêm lutar contra Israel. Na guerra contra o Senhor Jesus Cristo não pode haver baixa, por isso desce fogo do céu e consome os seus adversários. Ou seja, quem é que está lutando com Jesus, irmão? Quem é? Os crentes arrebatados, os crentes que morreram em Cristo e vieram depois tomar o seu corpo, os anjos. Eles não podem morrer, eles já sofreram a morte. É por isso que lá atrás fala que sobre eles não tem poder a segunda morte. Eles não podem morrer mais, eles são imortais agora, como o seu Senhor. Então, como eles não podem morrer, o que acontece? O próprio Deus interfere e faz chover fogo do céu e consome todos aqueles adversários. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, olha só, o diabo que engana, o diabo vive enganando. Irmão, o que é engano? Pensa no que é engano. Engano é você ter certeza que uma coisa é de um jeito, quando na verdade é de outro. É como a questão da religião, é como a questão da política. Você tem certeza. Não, eu tenho certeza que a minha religião é a certa. Você está sendo enganado. Eu tenho certeza que esse meu lado político é o mais certo. Você está sendo enganado. Olha para os fatos, olha para a realidade, olha para a Sagrada Escritura para você não ser enganado.
porque o diabo engana todo mundo que dá uma brecha. Então, como diz aqui no versículo 10, o diabo que os enganava. Isso mostra que o fato de eles terem sido enganados pelo diabo não isenta eles da culpa da escolha. Eles fizeram uma escolha. Se eles escolheram lutar contra Deus, eles vão ser derrotados nessa luta contra Deus. Não tem essa, falar, eu não sabia, procura saber, se informa. Hoje nós temos as escrituras, nós temos muitos pregadores, nós temos muitos ensinadores da palavra de Deus. Pergunta, irmão, o que está certo, o que está errado, questione as coisas, não tem que engolir as coisas como elas vêm. Não, mas eu nasci nessa religião. Não interessa se você nasceu nessa religião, interessa se você vai para o céu, porque a religião não salva, não adianta ser nessa religião. Quando chegar lá na glória, Jesus não vai perguntar para você qual que era a sua religião, não, ele vai perguntar o que você fez com o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Ele vai perguntar para você, você acreditou no Evangelho? Porque lá em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, ele dá uma ordem aos apóstolos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Ele vai perguntar isso para você: você acreditou no Evangelho? Não, então, filho, não tem nada que eu possa fazer por você, você está perdido. Era o plano de Deus salvar as pessoas pela pregação do Evangelho. Você não acreditou, você está perdido, não tem o que fazer. Agora vamos entender alguns termos aqui, ó. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. O que é o lago de fogo? Quando nós dizemos que o inferno, ou Hades, ou Geena, é um lugar de tormento temporário até o dia do juízo final, deixamos claro que o lago de fogo é um lugar perpétuo, eterno. Quem entrar ali nunca mais sairá. O lago de fogo não tem essa de sair para ser julgado, não tem. Você caiu ali, separação eterna de Deus, banidos para sempre da presença do Senhor, como diz Paulo. Satanás foi preso no poço do abismo, no inferno, no Geena, no Hades, porque era uma prisão também temporária. Nós falamos sobre a questão do lugar de tormento temporário lá no versículo 5, na primeira ressurreição, na segunda ressurreição, falamos sobre isso. Por que ele será condenado eternamente? É uma boa pergunta, né? Para não pôr em risco a segurança dos salvos. Foi ele quem seduziu Adão e Eva ao pecado e, portanto, uma vez reintegrado ao paraíso, poria em risco todos os demais. Além de seduzir Adão e Eva, ele seduziu também 1/3 dos anjos no céu. Então ele é um ser perigoso, sedutor, e ele precisa ser eliminado para sempre, precisa ser isolado do povo de Deus, para não pôr em risco a segurança das pessoas que estarão no céu um dia. Ou ele sai fazendo a cabeça de todo mundo outra vez e leva muita gente a se rebelar contra Deus. Além disso, ele teve muitas oportunidades para voltar atrás e se arrepender, mas não o fez, porque decidido está ele a lutar eternamente contra Deus e contra o povo de Deus. É uma decisão que ele já tomou, ele não vai voltar atrás, ele não vai se conformar com o governo de Deus. Ele quer ser Deus. Então ele nunca vai se conformar em ser apenas um anjo. Então ele tem que ser banido para sempre. O lugar que Deus determinou para ele foi no inferno. Mas uma coisa nós precisamos ter consciência. Aliás, 2 pontos muito importantes aqui. Primeiro ponto, lá em Mateus capítulo 25, Jesus fala que as pessoas que forem julgadas e condenadas no juízo do grande trono branco, no dia do juízo final, elas irão para o tormento eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então veja, o inferno, o lago de fogo, não foi preparado para o ser humano, foi preparado para o diabo e seus anjos. Nota isso, primeira coisa. Vai para lá quem é rebelde, quem é orgulhoso, quem é arrogante, quem não quer admitir que está errado, não busca aprender o caminho certo. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é importantíssimo também. Sabemos que Satanás é um anjo dos mais poderosos que existiram no céu e um lugar de tormento preparado para atormentar um ser como ele vai ser uma coisa difícil para seres humanos frágeis como nós. Então, o conselho: escapa de lá, irmão. Escapa-te por tua vida, porque o Senhor está te dando oportunidade agora. No versículo 11, nós temos aqui a descrição do juízo.
E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então João está tendo uma visão agora do trono, onde Jesus vai se assentar para julgar a humanidade e também os anjos que caíram. E diz assim: aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Ou seja, o resplendor dele é tão grande, o seu poder, a sua glória, que o céu e a terra fogem da presença do Senhor. E não se achou lugar para eles. Em Apocalipse capítulo 20, verso 4, um pouco ali atrás, nós temos vários tronos onde as pessoas estão assentadas para julgar. Mas agora João está vendo um trono bem maior, mais majestoso, mais glorioso, cujo esplendor espanta até mesmo os céus e a terra. O trono é branco porque demonstra a santidade e a justiça de quem se assenta nele. O que está sentado sobre ele? Seria o Pai? Seria o Filho? Jesus diz: quem vê o Pai vê a mim. A palavra diz que o Pai deu ao Filho todo o juízo e que todas as coisas sujeitou aos seus pés. João capítulo 5, versículo 22, o Pai deu ao Filho todo o juízo. Então o Pai a ninguém julga, então certamente é o Filho que está ali. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27, também diz que o Pai sujeitou aos pés do Filho todas as coisas. Porém no capítulo 5, nós vemos uma pessoa sentada sobre o trono, e nós vemos que o Cordeiro pega o livro com 7 selos da mão dessa pessoa. No entanto, aquela fase de resgatar o homem do pecado já ficou no passado. Assim como a fase do plano de Deus, em que Jesus foi glorificado e recebeu todo o poder no céu e também na terra. Então, quem é essa pessoa que está sentada sobre o trono? Vai imaginando aí, vai pensando. Vamos raciocinando juntos, porque isso aqui é um estudo, né? A terra e o céu fugiram. Por que fugiram? Terra e céus estão contaminados pela presença do querubim pecador, Satanás. E eles precisam ser renovados. É por isso Judas e também Pedro falam que os céus e a terra que agora existem estão reservados para o juízo e o dia do fogo. E lá no capítulo 21 fala: e vi novo céu e nova terra. Ou seja, foi reformado, foi mudado, foi purificado. Assim eles fogem porque eles não suportam a santidade do Senhor, e fogem também para dar lugar a um novo céu e uma nova terra, conforme foi a promessa de Apocalipse capítulo 21, do verso 1 até o verso 27, que nós estaremos vendo possivelmente na próxima semana. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então, entenda a diferença entre todos esses livros que são apresentados aqui no verso 12. Os mortos, ele viu os mortos. Quem eram os mortos? Todos aqueles que não compartilharam a primeira ressurreição, que ressuscitaram somente para o juízo final. Nós já falamos sobre isso lá no versículo 5. A segunda ressurreição. E aqueles que morreram durante o milênio, porque durante o milênio vai ter pessoas salvas, vai ter pessoas que vão morrer durante o milênio. São grandes e pequenos. Fala de pessoas importantes, de pessoas mais simples, como hoje nós vemos, aquela pessoa que quando chega todo mundo, ó, é o fulano. Ou uma pessoa que passa no meio de todo mundo e ninguém nem nota, como eu, por exemplo. Se eu passar no meio de uma multidão, ninguém nem vê. É só mais um, né? Mas, naquele dia estarão ali as pessoas grandes e as pessoas pequenas. Não importa se a pessoa é importante, se ela deu autógrafo, quem foi ela estará ali também de pé diante do trono de Deus. Todos têm a responsabilidade com as suas almas. Todos fizeram escolhas e todos sofrerão as consequências dessas escolhas. A onisciência de Deus não permitirá que os mais insignificantes passem despercebidos, e a sua onipotência fará com que os mais poderosos estejam presentes, pois ali todos estarão no mesmo nível. Não tem pessoa grande, nem pequena, nem importante, nem simples. Vamos entender o que é a onisciência de Deus. O atributo de Deus que mostra que Deus ele tem conhecimento de tudo que existe
Ele enxerga tudo que existe, ele conhece o seu pensamento, ele conhece o seu sentimento, ele sabe tudo que há para se saber. E a onipotência é o único que tem todo o poder. Então a onisciência não permite que os mais insignificantes fiquem desapercebidos. Escolheu não seguir Jesus? Encosta aqui que o seu galardão está te esperando. E o poder dele vai fazer os mais poderosos ficar ali quietinho esperando o julgamento final, a sentença final. Vai mostrar para todos, certo? E todos eles, grandes e pequenos, estarão agora no mesmo nível. Não tem pessoa importante. O importante quando chega, né? Muitas vezes o dono da festa fala: vem sentar aqui na frente, na primeira cadeira. E o que é mais pobre, mais simples, às vezes até fica em pé, ninguém nem nota ele, ninguém olha para ele. Nem os pobres olham para o pobre, não. Nem as pessoas simples dão moral para o simples. Eu lembro quando eu fui candidato a vereador, antes de voltar a estudar, que as pessoas mostravam claramente que elas não queriam eleger uma pessoa simples, elas queriam alguém importante. Não tem importância se a pessoa vai fazer alguma coisa por elas ou não. Elas querem uma pessoa importante, elas não votam numa pessoa pobre, numa pessoa simples, né? Mas Deus votou em mim e mudou minha vida, então fui muito mais do que um vereador, graças à intervenção de nosso Senhor. E sou feliz assim. Aí eu nunca mais quis saber de cargo político, né? Ainda bem. Os livros foram abertos. Daniel capítulo 7, versículo 10, revela a abertura dos mesmos livros. Que livros são esses? É o livro da vida, onde está o nome dos salvos. Se o seu nome não estiver naquele livro, você está perdido. E o livro das obras, que é o livro que registra tudo que você faz de bom ou de ruim, de certo e de errado, vai aparecer naquele livro. Está tudo registrado, tudo que você faz. Maus pensamentos, maus sentimentos, más obras, bondade, quando você ajuda uma pessoa, quando você pode ajudar, você se recusa a ajudar essa pessoa, quando você é arrogante, quando você quer ser melhor que os outros, está tudo registrado, irmão. É o livro das obras, é o livro da sua vida, o seu diário pessoal. Imagina o tamanho desses livros que serão abertos naquele dia. Imagina também o tamanho do dia que vai ser o dia do juízo final. A pessoa que tem um nome no livro da vida, irmão, ela não vai ser julgada pelo livro das obras, porque os pecados dela foram cobertos pelo sangue do Cordeiro. Essa pessoa está salva, ela tem um advogado, um super advogado, Jesus, que já garantiu a salvação dela. Mas a pessoa que não tem o nome escrito no livro da vida, vai ser julgado pelo livro das obras. E aí eu quero ver como que a pessoa vai se defender, porque essa pessoa não tem advogado. O livro da vida vai garantir aos seus inscritos entrada permanente no reino de Deus. E o livro das obras julgará tanto os maus quanto os bons, como registra o Salmo 56, versículo 8. E também Malaquias capítulo 3, versículo 16, quando fala de um memorial que será escrito diante de Deus. Também haverá um registro de consciência, como nos mostra o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 15 e 16, quando ele diz que as pessoas que não conheceram o Evangelho serão julgadas pela lei da sua consciência. A consciência acusa se está certo, se está errado, se o que você faz é bom ou se é ruim. Mesmo um índio lá no interior do Amazonas, bem antes do Brasil ser descoberto, estava matando uma pessoa inocente, a consciência dele dizia: você não devia fazer isso, está errado. Todo mundo tem uma consciência que acusa. Você conhece a Bíblia? Bem, se não conhece, vai ser julgado pela lei da consciência. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Ai, 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 ai. A pessoa vai ser julgada segundo as suas obras. Já imaginou, irmão? Misericórdia. É verdade, infelizmente a simplicidade e a humildade é vista pela maioria como uma coisa que não é boa, porque as pessoas querem alguém que apareça, né, para se aparecer junto. Infelizmente, isso está acontecendo muito. A pessoa ela quer glória, quer aparecer. Por isso, tanta gente na igreja quer cargo, quer ser consagrado. Não quer ser consagrado, quer ganhar um cargo, porque consagração é uma coisa muito séria, irmão. Consagração é você se dedicar. Você se consagra antes de receber um cargo. Quando você começa a evangelizar e ganhar alma, você se tornou um evangelista. Ninguém tem que te dar uma carteirinha de evangelista. Deus olha para você como evangelista.
Não adianta você se chamar, bom, hoje a igreja está cheia de cargos, títulos, né? É pastor, é pastora, é presbítero, é apóstolo, meu Deus do céu, mas o que essas pessoas estão fazendo para merecer esse título? Estão apacentando? Estão evangelizando? Os missionários estão fazendo missão? Então, aí entra essa questão, serão julgados segundo as suas obras. E aqui no versículo 13 está dizendo assim, ó, o mar deu os mortos que nele havia, ou seja, quem morreu e foi sepultado no mar, muitos marinheiros morreram e foram jogados no mar, né? Então ele vai devolver esses mortos, eles vão ressuscitar, é a segunda ressurreição. A morte e o inferno, as pessoas que morreram, que foram para o inferno, que estão... Inferno aqui tem os dois sentidos, tanto sepultura como abismo. E a pessoa que morre sem Cristo, o corpo vai para a sepultura e o espírito vai para o abismo, para o inferno, para o Geena, para o Hades, se preferir, né? E vão devolver esses mortos, eles vão passar pela segunda ressurreição, e aí então eles serão julgados, cada um de acordo com as suas obras. Então quem morre no mar, sepultado no mar, seu corpo acaba se desfazendo nas águas, mas naquele dia o mar vai ter que devolver esse corpo. E eles vão ressuscitar das águas para o tribunal do juízo final. A morte e o inferno. A mesma coisa acontece. A pessoa que é sepultada, que ela morreu sem Cristo, o corpo descansa no pó da terra, mas o espírito é atormentado no inferno. E também para os condenados que morreram sem Cristo, né? Aí tem a questão do Seol. Seol é a sepultura, né? O hebraico, ele confunde muita gente com isso, fala, é o Seol. O Seol é a sepultura, mas o Geena, ou o Hades, é o abismo, é o inferno, o lugar de tormento. Quem já está no inferno vai sair de lá para receber a sentença de condenação final e será depois encaminhado para o lago de fogo. Algumas pessoas podem pensar assim, bom, quem está no inferno não vai ser para ser julgado, então tem uma chance? Não, irmão, não tem. Não tem, porque o nome dele não está no livro da vida. Ele só vai sair para ser oficializada a condenação. Olha, está decretado, você realmente foi condenado, você não serve para viver no reino de Deus, você fez escolhas erradas e agora você vai sofrer as consequências. O versículo 14 diz assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Parece uma coisa estranha isso, a morte e o inferno lançado no lago de fogo, lembrando, irmão, que o inferno é um lugar de tormento temporário, ele vai ser destruído, ele vai ser jogado no lago de fogo. A morte não era para existir, Deus criou o homem para ser eterno, mas o homem escolheu obedecer o diabo e desobedecer a Deus, então a morte entrou no mundo por causa da desobediência. E se você for analisar, a morte foi uma bênção também. A gente chega numa idade que a gente está cansado, a gente está, entre aspas, desesperado para ir para a glória. Eu já estou. Eu não peço mais porque eu estou fazendo um trabalho para o Senhor. Quando Ele quiser, Ele me leva. Mas eu vivi a minha vida pedindo para ir para a glória, porque eu não suporto esse mundo, irmão. Esse tormento, essa tortura, a violência, a agressividade, a falta de respeito que tem nesse mundo, não é para mim. Mas eu não vou pedir mais, é claro. Eu entendi que eu não posso, a minha vida não é minha, então o Senhor vai me deixar aqui o tempo que Ele quiser. Quando Ele me quiser com Ele, Ele leva. E eu acho que eu tenho mais é que me sujeitar à vontade dEle e fazer o que Ele está mandando fazer com boa vontade, como eu estou fazendo aqui. Mas imagina só se a gente não morresse, se você chegasse nos 100, 120, 150, 200 anos, 300 anos, imagina, você já viu filho morrer, neto morrer, amigos morrendo, já morreu tantos amigos meus, irmãos, olha, meus dois irmãos mais velhos já faleceram, meu pai e minha mãe já faleceu. Então quanto mais tempo você vive na terra, mais chance você tem de ver um filho ou um neto morrer. Isso é muito triste. Os amigos que morrem, muitas vezes, eu tenho tanta saudade de alguns amigos, como a irmã Hilda, por exemplo, uma pessoa que eu tinha tanto carinho por ela, eu sinto muita falta dela. Então, você imagina você começar a ser tomado pela solidão. A morte é uma bênção, irmão. O problema é que quem morre sem Cristo está perdido para sempre. Então você precisa consertar a sua vida para morrer com Jesus, para ir para a glória.
para desfrutar a alegria eterna, a paz eterna. O que muita gente não quer pagar o preço, não quer renunciar, não quer carregar a cruz, não quer fazer uma escolha certa, que é abandonar os prazeres do mundo para viver de acordo com a vontade de Deus, porque se você não se sujeitar ao Senhor em vida, Ele não vai te querer depois. Você vai ser só mais um rebelde, como Satanás. Se Ele já expulsou Satanás do céu, por que Ele vai aceitar você rebelde? Então você precisa aprender a obedecer a palavra de Deus, sem questionar. Quem questiona é rebelde. Então olha só, com a sentença final, quando o julgamento final terminar, a morte não tem mais efeito. Como foi promessa do nosso Salvador, ali no céu, na glória, no paraíso, não vai haver mais morte, nem pranto, nem clamor, de acordo com Apocalipse capítulo 21, verso 4, já adiantando aqui. O inferno, seja no sentido de sepultura ou lugar de tormento, não faz mais sentido e precisa ser banido para sempre da presença de nosso Senhor. Então serão lançados no lago de fogo e enxofre. Não vai ter mais morte e não vai ter mais castigo também. A segunda morte é o banimento eterno da presença do Senhor. Então quando fala que os que fizeram parte da primeira ressurreição, sobre esses não tem poder a segunda morte. Eles não serão banidos da presença de Deus, não serão expulsos da presença de Deus. Mas aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, esse está perdido. Um detalhe apenas aqui sobre o livro da vida, que alguém pode estar ouvindo aí e falando assim, mas como que eu faço para pôr meu nome no livro da vida? Você só tem que falar, Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar conhecimento da Tua Palavra, eu vou obedecer a Tua Palavra, escreve meu nome no livro da vida. E à medida que você ora e obedece a Palavra de Deus, você desenvolve um relacionamento pessoal com Ele, você se torna amigo de Deus. E o seu nome é escrito no livro da vida e Ele não apaga. Então naquele dia você terá a salvação garantida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Misericórdia. É o que eu disse antes, né? Se o seu nome não está no livro da vida, o livro das obras não vai te salvar de maneira nenhuma. Pelo contrário, ele pode até te condenar. Então, a única forma de escapar dessa condenação eterna é ter o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. É o livro da salvação eterna. É o livro que vai garantir que você faz parte do reino de Deus. Se o seu nome não está ali, você está perdido. Quem não tiver o seu nome escrito nesse livro, não tem parte com Deus e será condenado ao lago de fogo. Será mais um estranho para Deus. Portanto, como ensina Hebreus capítulo 3, versículo 15, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Meu conselho para você que não tem certeza da sua salvação agora é: entrega a sua vida ao Senhor Jesus e confia nele para receber de Deus o perdão através de Jesus. E só Jesus salva, irmão. Só Jesus pode salvar. Orem pela nossa nação, por favor. Orem pela igreja perseguida nos países comunistas. Não deixa de orar, irmão, porque tem pessoas pagando com a vida pela sua fé. Orem pela igreja perseguida nos países comunistas e orem pelo Brasil, para Deus derrubar esse dragão vermelho que está sobre o voo da nação. Eu tenho visto o Senhor levantar grandes libertadores, como Elon Musk, como agora o dono do Facebook também, o Zuckerberg, e o Donald Trump lá nos Estados Unidos. Então, continue orando, porque o Senhor está levantando gigantes para esmagar esse dragão debaixo dos nossos pés. Paulo disse que em breve Satanás seria esmagado debaixo dos nossos pés. O Senhor vai fazer isso. Continue orando para Deus dissipar essas nuvens negras que estão sobre a nossa nação, para que nós tenhamos paz, liberdade para seguir e servir o nosso Senhor e para pregar o Evangelho. Se o comunismo for oficializado na nossa nação, eu não posso fazer essa live mais. Se eu começar a live, a Polícia Federal vem aqui, me prende, me leva para a cadeia e aí eu desapareço. Então nós vamos orar pelo Brasil. Orem pelos professores também, né, André? Orem pelos professores, porque, irmãos, tem muitos professores tenebrosos na rede estadual. Possivelmente na rede municipal também. Estou indo fazer esse mesmo estudo lá em Morro Agudo e às vezes eu falo para os irmãos que estão lá:
Cuidado com os seus filhos na escola, irmãos. Cuidado, porque está cheio de professor ensinando ideologia satânica nas escolas, ensinando outras teorias que são contra a palavra de Deus, como espiritismo, lesbianismo, homossexualismo como normal. E nós precisamos ensinar o que está na palavra de Deus. Então senta com seus filhos, ensina para eles o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada. E orem para que Deus levante mais professores que tenham em si a glória de Deus e testemunhem o que é certo. Eu enfrento uma grande oposição. Tem pessoas que me odeiam de verdade, porque eu não vou apoiar as coisas erradas que outros ensinam. Que alguns alunos querem que eu fale, eu não vou fazer isso, eu quero agradar o meu Senhor. Então orem por nós, para Deus nos dar graça para continuar fazendo esse trabalho aí, porque Jesus é maravilhoso. Eu vou terminar isso aqui agora enviando para você um forte abraço, desejando que você fique com Deus, e até segunda-feira às 7h30 da noite, se Deus quiser nos permitir.